Meus amigos, eu gostaria de propor uma breve reflexão que está lá em Mateus 25:14. Lá conta a história dos talentos, né? Uma coisa que me chama muita atenção é que aquele senhor, ele ia sair de viagem e ele reparte ali os talentos aos seus servos, e a um ele dá cinco, a um ele dá dois e a um ele dá um. Uma coisa que a gente sempre pensa ao decorrer do tempo, a gente ouve muitas pessoas pregarem, né, sobre isso, é daquele servo que ele recebeu um talento, né? A gente imagina assim, a uns o Senhor deu muito, a uns o Senhor deu um tanto médio e a um o Senhor deu pouco. Quando a gente para pensar na Bíblia, né, nós vemos que o talento era uma medida, né? Que naquela época é, tem várias fontes na internet com medidas diferentes e tudo, mas basicamente era em torno de 6.000 denários. Então 6.000 denários era um salário que recebia um funcionário por dia, né? Então por dia a pessoa ia lá, trabalhava, o trabalhador médio, e ele ganhava um denário. Então um talento equivalia possivelmente a cerca de 6.000 denários. O que eu quero chegar a isso, né? Possivelmente aquele servo recebeu ali uma grande fortuna que equivalia a um salário mensal de um trabalhador por cerca de 15 anos. Então, quando nós pensamos dessa forma, nós vemos que, diferente daquilo que nós pensamos, que a uns Deus deu muito, a uns Deus deu médio e a outros Deus deu pouco, nós vemos que Deus dá muito a todos. Não existe aqueles que receberam pouco do Senhor. De Deus nós recebemos muito, né? Na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós, Deus ele investiu muito. Lá em Salmo 116, versículo 15, se não me falha a memória, está escrito assim: custa demais para o Senhor a morte de um fiel. O que é esse versículo? Durante muito tempo eu tive uma interpretação errada desse versículo, né? Mas meditando, e na versão King James, que ela traz dessa forma, né? Que custa demais a morte de um fiel ao Senhor. Como por que custa demais? A Bíblia fala que Deus ele investiu em nós, né? Jesus ele morreu na cruz, ele pagou um alto preço, e durante a nossa vida, Deus ele foi trabalhando, foi investindo em nós, e nós vemos, às vezes por má alimentação, às vezes por irresponsabilidades, às vezes por escolhas erradas, nós vemos pessoas que Deus investiu muito tendo suas vidas semeadas, ou às vezes nem por irresponsabilidades, às vezes por não tratar doenças ou etc. Nós vemos pessoas tendo os sonhos de Deus ali paralisados na vida dela, muitas vezes por própria escolha mesmo, não por uma consequência de pecado, nem nada assim, mas às vezes por falta de buscar um médico para tratar determinada enfermidade, às vezes por viver a vida sem pensar na saúde e tudo mais. Então nós vemos que ali Deus ele coloca o seguinte: olha, custa demais por quê? Porque eu investi em você, né? Então pensando dessa maneira, tanto em Mateus quanto em Salmo 116, nós vemos o quê? Que Deus ele investiu em nós tremendamente. Deus ele investiu muito em todos nós. Então, o que você tem feito com o que Deus investiu, com a quantidade de tesouros que o Senhor colocou na tua mão? Todos nós temos muitas riquezas sobre as nossas vidas. Existem muitos talentos que, às vezes, por mais que você pense que é insignificante, esse talento Deus confiou a você. Então, por mais que às vezes nós vemos uma pessoa que, aquela pessoa ali é expert em informática e tal, e só que o talento daquela pessoa às vezes não vale nada quando se trata de uma pessoa que às vezes dispõe a vida dela a ensinar crianças, a ensinar
pessoas ali na creche, a ensinar crianças na creche, né? Não vai valer nada ali aquele conhecimento do cara, ele precisa saber tratar com as crianças ali, né? Então, Deus colocou à nossa disposição vários talentos, ele investiu em nós, ele confiou em nós e ele espera que nós, quando Jesus voltar, ele espera que a gente tenha frutos para entregar para ele. Então, se porventura você olha para a tua vida e você pensa assim, olha, Deus não, eu sou insignificante, eu não tenho valor, pense o seguinte: Deus ele investiu muito em você. Se Deus ele investiu em você, é porque ele confia em você e ele sabe que você irá produzir os frutos necessários. Use os talentos que Deus te deu para abençoar vidas, para tocar em vidas, para deixe que durante o teu dia Deus possa fazer brilhar a luz dele em você e os teus talentos que ele colocou na tua vida possa multiplicar e nas vidas de outras pessoas. Que você possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas através disso que Deus tem colocado na tua vida já. Em nome de Jesus, gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada um dos meus irmãos diante de ti, que todo pensamento negativo, que todo pensamento, às vezes, que somos insignificantes ou que não temos valor diante de ti, possa cair por terra, que as pessoas que aonde chegarem esse vídeo possa ter essa conclusão na sua mente de que eles são preciosos, são valiosos e que existe um valor na vida deles que somente existe na vida deles. Que em nome de Jesus, que você possa ser inteiramente abençoado nesse momento, que durante o teu dia Deus possa te usar poderosamente para abençoar pessoas e para tocar pessoas através dos dons que ele colocou na tua vida, através das coisas que Deus já te entregou. Em nome de Jesus, amém.